Dorival Caymmi lançou em 1956 a sua música de maior sucesso até então, Maracangalha. O seu produtor na gravadora Odeon, Aloysio de Oliveira, estava atrás de Caymmi para que ele lançasse outra música tão forte no ano seguinte, 57. Caymmi decepcionou o produtor, dizendo não ter nada novo com a mesma chance de impacto de Maracangalha. Como Aloysio e Caymmi eram muito amigos, o produtor se lembrou de um samba antigo que Caymmi cantava em casa e que ainda estava inédito, Saudade da Bahia. O samba já tinha 10 anos e foi composto de uma tacada só, de cabeça, num bar do Leblon. Na ocasião, Caymmi escreveu a letra ali mesmo, para não esquecer. Caymmi resistiu esses 10 anos a lançar o samba por motivos que ele nunca revelou. A sua biógrafa e neta, Stella Caymmi, afirma no seu livro Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, que o compositor tinha resistência em mostrar a música porque seria a música que mais o revela, que mais o desnuda. E é um tanto melancólica, e mostra um lado do compositor que ele sempre procurou evitar. Mas Aloysio de Oliveira era um grande produtor, farejou o sucesso e conseguiu dobrar as resistências de Caymmi, que gravou esse samba que se tornou um dos maiores sucessos da carreira do baiano. Mas a gravação definitiva de Saudade da Bahia só viria anos mais tarde, no disco Caymmi Visita Tom. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Foi o mesmo produtor, Aloysio de Oliveira, o responsável por juntar Dorival Caymmi e Tom Jobim em disco, em 1964. Não era a primeira vez que Aloysio juntava em disco Caymmi com outro gênio da música brasileira. Em 1958 ele produziu o disco Ari Caymmi, Dorival Barroso. Ari Barroso executando no piano obras de Caymmi e este cantando as músicas de Ari. O encontro só não foi perfeito porque eles não gravaram nada juntos, nem sequer se encontraram no estúdio. Já no disco Caymmi Visita Tom, os artistas realmente se encontraram no estúdio e Caymmi ainda levou seus filhos Nana, Dori e Danilo. E também a sua mulher Stella, que fez uma das suas únicas gravações em disco cantando Cantiga da Noiva. Stella fez uma exigência para participar. A mamãe implicava com a Aloysio de Oliveira, então o papai tinha aqueles amigos, né? A Luísa era amigo do papai, então a mamãe implicava com a Luísa. E aí ela disse, a Stella vai cantar, disse, não, só canta se o Dori tocar. Aí eu acompanhei ela na música do papai. Nessa gravação de Saudade da Bahia que eu vou analisar, Caymmi e Tom fazem um dos duos mais espetaculares da história da música brasileira. O arranjo é de Dori Caymmi, com uma contribuição especial de Tom Jobim. Dorival Caymmi nasceu em 1914, em Salvador, Bahia, filho de Durval e Aurelina, mais conhecidos como Ioiô e Sinhá. Salvador foi a primeira capital do Brasil, mas quando Caymmi nasceu, estava praticamente parada no tempo. O crescimento populacional da cidade estava estagnado desde o fim do século XIX, e a economia do estado era baseada no cultivo do cacau, que ainda usava métodos rudimentares no seu beneficiamento. Enquanto o Sudeste, especialmente São Paulo, se desenvolvia a partir do café e da industrialização crescente, a modernização de Salvador seguia um ritmo muito lento nas primeiras décadas do século XX. Nas sacadas e nos sobrados da velha São Salvador, se criou um ambiente propício para que as tradições africanas lá desembarcadas tivessem um tempo para se adaptarem e se incorporarem no dia a dia do povo baiano. Caymmi vivenciou resquícios de uma Bahia colonial, e convivia na sua casa com ex-escravas, ou filhas delas, as mulheres de saias, que seguiram morando na casa das famílias onde cresceram. Elas ainda falavam uma língua que misturava o português com o iorubá, e algumas histórias ficaram na cabeça de Caymmi e mais tarde inspiraram canções. Na música História pro Senhorzinho, conhecida pela minha geração como a música da tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Caymmi usou uma história que ele dizia ter sido contada por uma das pretas da sua infância, como ele dizia. É a história de um pai que mergulha num rio atrás de um peixe específico que o seu filho pediu. O pai mergulha algumas vezes mostrando diversos peixes para o seu filho, que sempre dizia, não, não é esse meu pai.
até que o pai, cansado, acaba morrendo afogado. E isso era história para ninar as crianças. Peixe é esse, meu filho? Não, meu pai. Peixe é esse, é mutumanguenem, é coca do mato, guenem. Suê, filho, e toca e marimba, e. Ao contrário do que pode parecer, Caymmi não conviveu tão próximo ao mar na sua infância. Salvador seguiu o modelo de urbanização adotado por várias cidades costeiras portuguesas, como Lisboa e o Porto, e mesmo por cidades de suas colônias, como Luanda e o Rio de Janeiro. Aproveitando as características topográficas locais, a cidade se formava em dois núcleos: a Cidade Alta, onde se estruturava a cidade institucional, e a Cidade Baixa, destinada ao porto e ao comércio. Caymmi morava na Cidade Alta, próximo do Pelourinho, e só do sótão da casa dos seus avós paternos via de longe a Baía de Todos os Santos, o mar de Taparica. Os banhos salgados, como se dizia, ficavam para o veraneio, quando seu tio Nonô levava os sobrinhos para sua casa de praia, em Itapajipe. O grande amigo de Dorival foi Zezinho, um vizinho que morava numa casa um pouco mais humilde, na mesma rua que os Caymmi. Os dois foram amigos de uma vida toda, bem mais curta para Zezinho, que morreu com 49 anos, em 1963. Eles passavam o tempo livre juntos, percorrendo as ladeiras de Salvador, e tinham em comum a paixão pelo cinema, pela literatura e pela música. Zezinho era assim na minha vida o indispensável. Porque o que eu tinha de timidez, o Zezinho tinha de atrevido, de ousado, de malandro, né? Muito bem educado, mas muito traquinas. Durval, pai de Dorival, era um músico amador que tocava violão, piano e bandolim. Ele tinha mandado vir do Rio de Janeiro um violão comprado na prestigiosa casa A Guitarra de Prata, sediada na Rua da Carioca. Com muitos ciúmes do instrumento, Durval não gostou muito quando descobriu que o seu filho estava tocando seu violão escondido. E mais, disse que o filho estava tocando errado. E realmente Caymmi não tocava com a técnica, digamos, correta. Ele puxava as cordas de uma raspada só, como ele dizia, e não arpejava, usando um dedo para cada corda. Mesmo depois de ter aprendido a usar os outros dedos da mão direita, às vezes Caymmi usava só o indicador, e assim conseguia um swing inigualável. Os filhos dele, Dori e Danilo, se lembram de uma noite em que alguns dos maiores violonistas do Brasil, como Baden-Powell e o próprio Dori, ficaram horas tentando repetir a batida exata do Dorival, e ninguém conseguiu. Até os 17 anos, Caymmi vivia a vida urbana de Salvador, mas nessa idade começou a frequentar, nos verões, uma praia distante da cidade, Itapuã. Coqueiro de Itapuã, coqueiro. O seu inseparável amigo Zezinho tinha um irmão bem mais velho, já adulto, Antonino, que alugava casas de pescadores em Itapuã pelos 3 meses do verão e levava toda a família, incluindo os vizinhos irmãos Dorival e Deraldo. Em Itapuã, Caymmi tomou contato com a vida rústica dos pescadores, a vida dura e perigosa dos que saíam para o mar em jangadas modestas. E ficou marcado pelas noites de temporal, em vigília, em que todos esperavam acordados para ver se os pescadores voltariam do mar no dia seguinte. Conheceu personagens que estão imortalizados nas suas canções, como Capeba, personagem de João Valentão, ou Bento, que saiu com Chico Ferreira numa jangada e a jangada voltou só. A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento, a jangada voltou só. Bem próxima de Itapuã está a Lagoa do Abaeté, cercada de misticismos, já pelo nome indígena, que quer dizer Lagoa Tenebrosa. Os veranistas eram aconselhados a evitar o mergulho em Abaeté, se não pelos seus mistérios e lendas, mas também pelo risco concreto de pegar malária. Caymmi começou a tocar com Zezinho, Caymmi no violão e o amigo no cavaquinho. E aí estava formando um conjunto que virou dos 3,5. Dos 3,5, comigo, Zezinho, Ioiô é Eduardo Pérez, que morava no Cabula, e um irmão de Zezinho,
Luiz Gonzaga, que ainda vive, o Zé Luiz, nós fizemos um trio, que é um quarteto que é assim, 3 grandes e um pequeno. Chegaram a se apresentar nas rádios locais e Caymmi ganhou concursos de músicas carnavalescas. Mas ele não se profissionalizou na música em Salvador. Na verdade, Caymmi estava sem rumo profissional no começo da sua vida adulta. Ele havia interrompido os estudos em 1930, durante a Revolução. E tentou diversos empregos. Trabalhou em jornais, tentou ser vendedor, mas nada dava muito certo. Aos 23 anos, desempregado em Salvador, ele conseguiu o apoio do pai para seguir para a então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Lá, ele tentaria fazer os estudos preparatórios para a Faculdade de Direito, a sua primeira opção naquele momento. Seu pai comprou uma passagem na 3ª classe do navio Itapé, mas disse ao filho que logo que chegasse no navio procurasse o capitão, que era seu amigo, e ele o alojaria na 1ª classe. Durante a viagem, Caymmi se sentiu à vontade entre os passageiros da 3ª classe e não foi falar com o capitão. Nem tocou no violão durante os 3 dias em que durou a viagem. O instrumento estava embrulhado numa forma retangular, para disfarçar que era um violão. Afinal de contas, em 1938, o instrumento ainda estava relacionado com a vagabundagem. Trazia prontas algumas das suas canções mais revolucionárias, como O Mar e Noite de Temporal. Eram as canções praeiras, um estilo que ele inventou e que se encerrou com ele. Não teve seguidores. Não demorou muito para ser reconhecido no meio artístico do Rio como um cantor e compositor único, um grande inventor. Ganhou títulos, como ele dizia, virou o cantor dos mares da Bahia. Na verdade, ele desembarcou no Rio trazendo a Bahia na bagagem e seguiu, para sempre, cantando a saudade da sua Bahia. Em linhas gerais, a obra de Dorival Caymmi pode ser dividida em 3 vertentes: as canções praeiras, os sambas sacudidos, como ele falava, e os sambas-canções. Saudade da Bahia é um samba, mas não é um daqueles sambas de sotaque baiano como O Que é que a Baiana Tem ou Samba da Minha Terra. É um samba-canção, um estilo que surgiu no Rio de Janeiro nos anos 1940, na mesma época em que surgiram as boates. Caymmi compôs diversos sambas-canções antológicos, como Marina, Só Louco, Dora, Nem Eu e muitos outros. Uma das coisas que diferenciam os sambas-canções dos sambas sacudidos é o ritmo da melodia. Nos sambas mais animados, a melodia costuma se apoiar mais nos tempos fracos, na síncope. Por isso se diz que os sambas normalmente têm melodias sincopadas. Já os sambas-canções têm menos síncopes na melodia, ou seja, a melodia normalmente se apoia nos tempos fortes. Nessa gravação de Saudade da Bahia, o piano é do Tom Jobim, no violão Dori Caymmi, na flauta Danilo Caymmi, Sérgio Barroso no baixo e Dom Romão na bateria. O arranjo do Dori é muito simples, era basicamente a harmonia e uma frase de flauta tocada 2 vezes, na introdução e na coda. Danilo Caymmi conta que ele e o irmão já tocavam essa música em duo em casa, e ele tinha recém começado a estudar flauta. Era um garoto de 16 anos, mais preocupado com as suas provas no colégio do que com a gravação do disco. Segundo o próprio Dori, o genial na gravação é a segunda voz que o Tom criou ali no estúdio, na hora. A forma mais usada de segunda voz é aquela que vai paralela à melodia, seguindo as subidas e descidas melódicas. É assim normalmente na música pop, na música country e também no sertanejo brasileiro. Mas o Tom criou uma melodia independente, rica, com saltos surpreendentes e formando intervalos bem interessantes com a melodia da música. Nesse trecho, a segunda voz do Tom começa em um intervalo de segunda maior com a melodia. Como as notas são muito próximas, o Tom atrasa a sua entrada para amenizar o choque entre as notas. Ai, se eu escutasse hoje não sofria. Ele canta esse intervalo de segunda, mas depois faz uma frase descendente e termina a frase em terças paralelas. Na frase seguinte, o choque é ainda maior, de segunda menor, um semitom. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Na análise do arranjo, eu vou dar uma atenção especial a essa melodia da segunda voz e a sua relação com a melodia do Caymmi. A forma de Saudade da Bahia é A-A-B, e cada parte dessas tem 16 compassos. A forma dessa gravação é introdução, segue a música toda, depois repete os 2 As,
também repete a introdução, agora fazendo o papel de coda. Jobim canta as notas do baixo. E uma frase na flauta, com um ritmo parecido com a melodia. Comentários no violão, junto com os acordes. Saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. A melodia fica numa nota parada e a segunda voz desce cromaticamente. No fim das frases, a segunda voz normalmente faz a terça paralela à melodia. As frases que saem de um intervalo de segunda, com a segunda voz fazendo frases descendentes, enquanto a melodia fica na mesma nota. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. A bateria vai pro prato, na condução da parte B. Ponha-se no meu lugar e vejam como A segunda voz faz uma frase cromática descendente. que teve que desabafar, dizendo a todo mundo. A segunda voz vai partir da mesma nota da melodia, mas faz uma frase descendente, em movimento contrário em relação à melodia. Vejam como sofre um pobre coração. Agora o único uníssono nas vozes. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Caymmi não canta toda a melodia, dando espaço para a segunda voz aparecer. Comentários no violão, em acordes no agudo. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. A base é muito bossa nova. Só o violão, que não faz a batida de João Gilberto, toca de uma forma mais livre. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa. Volta a introdução, agora como coda. A flauta na mesma região grave e contracantos do tom. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Ponha-se no meu lugar e vejam como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita da glória e no dinheiro para ser feliz. Deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração diz.